Fala pessoal, sou o professor Renato Piton, professor de Geografia da Oficina do Estudante, e hoje eu vou falar sobre climas do Brasil. Importante começar falando que o Brasil ele se encontra aproximadamente 90% na zona intertropical do planeta. Tirando o clima subtropical, o Brasil está na zona intertropical. Lembrando que o planeta ele é dividido em 3 zonas, a temperada, a polar e a intertropical. Como o Brasil está na zona intertropical, a maioria dos seus climas vai apresentar essas características, as características de um clima tropical. Começando pelo clima equatorial. O clima equatorial recebe esse nome justamente pela proximidade à linha do Equador. É um clima muito úmido, ele chove de 2.500 a 3.000 milímetros de chuva por ano e ele faz um calor constante, médias de 26, 27 graus durante o ano inteiro. Pouca variação durante verão e inverno, justamente pela proximidade da linha do Equador. Temos também o clima tropical típico. Típico por quê? Porque ele apresenta as características mais comuns a um clima tropical. Chuvas no verão, um verão quente e um inverno um pouco mais frio e um pouco mais seco, um pouco mais árido. O clima tropical semiárido, comum da região do sertão nordestino, ele apresenta características de seca. Durante 8 meses do ano, aproximadamente, a chuva é muito escassa e quando chove há um grande fervor, porque formam-se os rios temporários, rios intermitentes, que são muito importantes para a irrigação, para a hidratação da população. Então está aí o clima semiárido, tropical semiárido. Temos também o tropical úmido, que fica próximo do Oceano Atlântico. Tropical úmido, por quê? Porque chove muito mais. Importante lembrar que o clima tropical úmido, ele não tem invernos tão frios. Por quê? O Sol, ele vai aquecer o oceano, aquece a água, e pelo fenômeno da maritimidade, ele acaba não deixando o clima, a temperatura esfriar tanto. Ele mantém a temperatura muito mais constante. E por isso, verões mais quentes e invernos não tão quentes, não tão rigorosos. E chuvas constantes. Interessante, tropical úmido. A parte sul dele apresenta chuvas de verão e o inverno um pouco mais seco. Tropical úmido, na região norte, ele vai apresentar chuvas mais volumosas no verão e no inverno um pouco mais árido, um pouco mais seco, mas também é uma grande presença. Tropical de altitude é um clima tropical, porém influenciado pelas elevadas altitudes da região. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por isso que, inclusive, naquele desenho que você faz quando você é criança, você desenha neve no topo do morro. Por quê? Porque lá é mais elevado e assim as temperaturas caem um pouco. Tropical de altitude, ele também apresenta verões quentes, porém invernos mais rigorosos. Mesma característica, chuvas de verão, seca no inverno. O subtropical é a única parte do Brasil, região sul do Brasil, que vai apresentar um clima mais frio, um clima distante da zona intertropical que está o Brasil. Ele já está na zona temperada do planeta. Ele também tem as chuvas bem distribuídas ao longo do ano, porém temperaturas muito mais baixas do que o resto do país. Interessante lembrar que as massas de ar que ficam aqui embaixo, massas polares, massas úmidas, às vezes elas invadem do sul ao norte do país, causando o fenômeno da friagem na zona equatorial. Mas o que essa friagem vai fazer cair mais ou menos a temperatura média de 26, 27 graus para 17 graus, 18 graus. Aqui no subtropical, essa é a média de temperatura constante. O verão um pouco mais quente, mas o inverno, que é rigoroso de verdade, esse sim pode ultrapassar a casa dos 0 graus e ficar negativo e até nevar, o que é muito raro no nosso país. Lembre-se, muito importante saber os fatores climáticos, conhecer as massas de ar que interferem no país, conhecer a altitude e outros fatores que são importantes. E pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, curta o vídeo e comente. Que maior... Falhou.